Jesus ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Bem-vindos. Bem-vindos a todos os irmãos. E também nós temos alguns amigos, convidados que estão aqui conosco nessa noite. É um grande prazer, uma grande alegria ter vocês conosco. Amém? Sintam-se todos bem-vindos. Amém? E fala para quem está do seu lado. Que bom que você veio aqui. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Muito bem. Bem, o tema da nossa comunhão nessa noite é esse que está aqui na tela. Que tal nós lermos juntos o título da comunhão nessa noite? Vamos lá? Unidos. Mais uma vez. Unidos. Fala para quem está do seu lado. Estamos unidos por fortes laços de amor. Eu creio que os que estão junto, marido e mulher, falaram com mais convicção, né? Aí, estamos unidos, amém, por fortes laços de amor. Isso aí. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, de onde vem o tema da nossa comunhão nessa noite? Colossenses capítulo 2. Depois nós vamos explicar esse símbolo. Então eu gostaria de convidar vocês para lermos juntos Colossenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Se puder ser na NAA, ok? Amém? Então, também pode ser isso aí. Que tal nós ficarmos em pé e nós lermos juntos esses dois versículos? Amém? Colossenses 2, 1 e 2. Amém? Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Amém. Ok, podemos sentar. Amém. Aí você fala assim, mas irmão, essa frase aí não está nesse versículo, ok? É que tem uma tradução da Bíblia que é NVT, que no versículo 2, essa frase de faço isso para que o coração dele seja consolado, tá? Ela diz, olha só, que eles sejam e unidos por fortes laços de amor. Então, encorajados e unidos por fortes laços de amor. Quando o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para a igreja em Colossas, né? Colosso. Então por isso é Colossenses, ok? Ele escreveu para eles e ele escreveu a carta porque ele não conseguiu ir até lá. E ele escreveu para eles dizendo: gente, eu quero que vocês saibam que eu estou lutando, eu estou fazendo o possível para chegar aí. Ó, não estou fazendo corpo mole, não está sendo fácil, tá certo? Mas entendam uma coisa, eu estou lutando para chegar em Laodiceia e também para chegar aí e para que vocês me vejam e eu possa ver vocês. Então era uma reunião presencial, pós-Covid, né? Era uma reunião presencial. E quando ele visse cara a cara, ele estava lutando muito para chegar lá e tal, para que acontecesse o quê? O que ele queria que acontecesse quando ele chegasse lá, encontrasse os irmãos? O que ele queria produzir nos irmãos? Então ele diz: para que vocês sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. O objetivo das nossas reuniões, dessa reunião em especial, é que vocês hoje sejam
encorajados. Amém? Quem quer ser encorajado? Vocês sejam encorajados e mais, que nós aqui sejamos mais unidos por fortes laços de amor, ok? Então, quando Paulo escreveu essa frase, que alguns traduzem como vinculado, e aqui fortes laços de amor, então nós vamos ver a figurinha, né? A figurinha que estava no início, que deu o título da reunião. Ok, ali ó. Então vocês estão vendo, né? Vocês estão olhando aquele monte de negocinho colorido, né? E vendo ali uns fiozinhos brancos. E aquele, né? O que será aquele negocinho ali, né? Ok, bom, então usem a sua imaginação, tá? Porque isso é uma representação, ok? Aquele ali que está assim é uma agulha. Okay? Vocês imaginam uma agulha. E vocês imaginam que ali está sendo feito um tecido. Tá? É um tecido, é uma tela, né? Um tecido que está sendo feito. Então isso é feito numa tecelagem. Então o processo da tecelagem, né? Todas as nossas roupas, se você pegar ali, né, uma lente de aumento, né, tal, você vai ver que todas as roupas, né, todos os nossos tecidos, ele está composto de vários fios. Então tem fios no sentido vertical, vamos dizer assim, e fios no sentido horizontal, ok? E esses fios no sentido vertical e no sentido horizontal, tá? Existe um nome técnico para isso, se chama trama e urdidura, ok? Então a trama, ela se refere aos fios, vamos dizer assim, aqui longitudinais, horizontais, e a urdidura, ela se refere aos fios que estão na vertical, tá certo? E esses fios, né, eles são entrelaçados, tá? Então, quem borda aqui, né, as mulheres, né, as mais antigas, porque acho que hoje as mulheres não bordam mais, né? Que isso? O homem não sabe nem que é agulha, né? Tricô, né? Que negócio é esse? Tricô, né? Que negócio é esse? Aquela agulhona de tricô e tal, né? Mas quem sabe disso, né? Ok, tem que um fio por baixo, outro por cima, né? Um por baixo, outro por cima, ok? E depois tem que voltar, né? Isso, tem que voltar. Já fez tricô? Não, né? Mas você viu sua mãe fazer. Você que prende os botões da sua blusa? Uau, parabéns, viu? Você também? Parabéns, né? Gisele, tem um marido prendado, viu? Poxa vida, parabéns, né? É? O Romildo, que foi soldado, falou que também aprendeu a fazer isso aí, né? Então, é isso aí. Então, os fios, né, ele tem que ser entrelaçado, vai e volta, tá ok? Num tecido, os fios longitudinais, ok? Eles, vamos dizer assim, eles são os fios que não precisam ser tão fortes, tá? Eles não precisam ser tão fortes, porque o fio, a qualidade dele é pelo quanto ele resiste e o quanto ele pode esticar, né? Então ele é muito esticado e ele tem que aguentar aquela tensão, aquela pressão. Tanto é que você não consegue ver os buraquinhos aqui, né? Mas com uma lente de aumento você veria todos os buraquinhos. Mas isso aqui é muito compacto. Existem alguns tecidos que são mais compactados ainda. Tem uns que praticamente não passa nada para o lado de lá, né? Não passa luz, não passa nem água, então é bem fechadinho. E na verdade, quando o tecido ele tem mais fios, ele é mais macio, ele é mais gostoso, né, no tato e etc. Então tem que usar um bom fio. E quando vai bordando, né, quando vai tecendo, né, lá na tecelagem, então o fio mais importante justamente é esse que a agulha traz. A agulha, ela vai, né,
entrelaçando, ok? Vai para lá, para cá, só que é muito rápido, né? Numa tecelagem isso é muito rápido. Manualmente você vai fazendo ali e tal, mas numa tecelagem é muito rápido. E esse fio, então, que ele está cruzando os demais, ele tem que ser muito bom. Então a qualidade do tecido está... Estão aprendendo aula aqui de tecelagem, né? Até parece que o cara sabe, né? Hoje você aprende isso aí no YouTube, tá? Você não precisa, né? Mas aqui, então, a igreja também é cultura, né? Agora, o que isso tudo tem a ver? Bom, então esse fio tem que ser de melhor qualidade. O que une todos os fios é esse fio que atravessa um ao outro. Bem? Então, qual é a figura que a Bíblia nos traz aqui? Cada um de nós é um fio. Amém? Você é um fio. E Deus escolheu você de maneira especial. Isso não é frase de efeito. Isso é verdade. Deus escolheu você de acordo com um propósito. E Ele escolheu você por causa de certas características que você tem, que eu não sei quais são, mas Ele sabe. E Ele escolheu você porque Ele precisa de você. Você é importante para Ele. Talvez, você às vezes se pergunta, por que eu? Por que Ele me escolheu? Eu não sei por que Ele me escolheu. Eu não sei por que Ele me escolheu, mas o fato é que se eu estou aqui, é porque Ele me escolheu. Amém? Vai para desse lado. Se você está aqui, você é um escolhido. É um escolhido. Amém? Então, o que Deus faz com todos esses escolhidos? Deus coloca os escolhidos juntos. Amém? Só que o fato da gente estar junto, ok? O que acontece? Ninguém aqui é igual um ao outro. Todos nós somos diferentes. E alguns de nós aqui somos muito diferentes. Quase incompatível, né? Só espero que marido e mulher não estejam pensando assim, né? Ok? Mas assim, o fato é que nós somos muito diferentes e é difícil, e especialmente depois da queda do homem, que a gente permaneça juntos. Então, como nós somos diferentes, tá? A gente não se dá, a gente não se bica. E o que aconteceu aqui nesse tempo, quando Paulo escreveu para a igreja dos Colossenses? Os Colossenses, entre eles, eram também muito diferentes. Lá tinha judeus, tinha grego, tinha os gentios. Tinha uns caras que eram os bárbaros. Tinha os bárbaros. O que os bárbaros faziam? Barbaridades, né? Então tinha os bárbaros, tinha escravos. Sabe que naquela época, né, tinha a escravidão. E a escravidão, ela era muito cruel, né? E um escravo, ele era como se fosse uma coisa. Ele não era gente, era uma coisa, era como uma cadeira, eu faço o que eu quero. Então o amo, o dono, podia jogar fora a pessoa, podia matar. Não gostei de você, eu não gosto mais de você, eu te vendo. O filho que nasce de você não é seu, é meu, porque eu sou seu dono. Então era o tempo da escravidão. Mas quando o Evangelho chegou para os amos, e o Evangelho chegou para os escravos. E aí quando estava
quando a igreja se reunia, tinha o patrão, e não era o empregado, era o escravo, que era propriedade daquele amo, e que ele podia fazer o que quisesse. Só que aí, você vê, Deus juntou os diferentes, os amos, os escravos, os livres, os pobres, os ricos. E o que acontece aqui, irmãos? Deus juntou, desculpe, todas essas coisas aqui. Essas coisas lindas, essas coisas maravilhosas, né? Que em outro lugar não daria para juntar. Como é que as pessoas se juntam? As pessoas se juntam por certas afinidades, os que são da mesma profissão, os que são do mesmo extrato social, não é verdade? Elas se juntam, né, por interesses, porque tem dinheiro. Enquanto você tem dinheiro, você tem amigos. Acabou o dinheiro, desaparecem os amigos, não é verdade? As pessoas se juntam por interesses, né, por algumas coisas em comum, por status, tá certo? Ou até porque são do mesmo país, né? Eu morei em alguns países. Quando eu morei no Peru, por exemplo, aí os brasileiros se juntavam, e era interessante. Encontrava um brasileiro: ô, você é do Brasil, que cidade, que país, que estado, não sei o que e tal. Nunca tinha visto, né? Ele também nunca tinha me visto, não sabia se ele era boa gente, se era bandido, se era, não sei o que ele era, mas o fato de ser brasileiro, né, já dava um negócio assim: você é brasileiro, do Brasil e tal. Então, as pessoas se juntam por racionalidade, porque são baianos, né? Você é da Bahia, eu também sou da Bahia, meu rei, né? Gente boa. Então, assim, as pessoas se juntam dessa maneira. Mas aqui, o que Deus juntou? Deus juntou os diferentes níveis sociais, diferentes maneiras de pensar, diferentes culturas, diferentes níveis educacionais. Irmãos, o que nos mantém juntos? É esse tecido, essa linha que passa pelo Itamar, que passa por mim, que passa pelo Caleb, pelo Daniel, e vai passando por cada um de nós. Esse fio que nos une é Cristo. Amém? Amém? A nossa tendência é dar uma espirrada. Só que esse fio, que é Cristo, é de alta qualidade. Resiste à pressão, estica, mas não quebra. E aí, por mais que a gente queira se separar, Ele nos amarra, Ele nos une e nos torna inseparáveis. Aleluia! Então aqui, esse versículo disse que Paulo, ele estava querendo ver os irmãos para que o coração deles fosse encorajado, fosse consolado, e que também eles fossem vinculados, eles fossem unidos por fortes laços de amor. Então, na verdade, o que une? Claro, é Cristo, mas trazendo de maneira mais prática, é o amor de Cristo. O amor une. O amor é algo que produz marcas eternas. E porque o amor produz marcas eternas, ele tem esse poder de nos unir, firmemente, com fortes laços. Então esses laços fortes são laços de amor. Amém?
E esse forte laço de amor, ele também vai nos dois sentidos. No sentido vertical e no sentido horizontal. No sentido vertical é a nossa comunhão com Deus. E no sentido horizontal é a comunhão entre nós. Amém? Muito bem. Então vamos ver alguns versículos da palavra, ok? Isso que nós vamos compartilhar aqui, né, é baseado no compartilhar do irmão Pedro ontem de manhã, né, lá com os comportores, e ele justamente falou desses versículos, tá? Nós vamos usar duas passagens base, João capítulo 15 e também 1 João capítulo 4, ok? Então nós vamos, porque quando a gente fala de amor, o nosso conceito o que é? Uns coraçãozinhos vermelhos, né? Amor, oh, que amor, né? Antigamente fala assim, te amo e tal, né? Os coreanos fazem assim, né? Te amo e tal, é coraçãozinho, né? Mas amor, tá? É mais que coraçãozinho, amém? Então vamos lá, João capítulo 15, vamos lá, João capítulo 15. João capítulo 15 diz que Jesus, ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E no versículo 2 ele diz que todo ramo que estando nele não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto. E ele diz que nós já estamos limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. E no versículo 4 ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, uma videira, ela dá uvas. E a videira, então, ela tem ramos, né? E esses ramos, eles estão ligados, né? A videira é diferente de uma árvore comum, ela é uma trepadeira. Então, ela vai criando ramificações, tá? E aí, esse ramo, então, ele produz ali a fruta. E o Senhor Jesus, ele se compara e fala: eu sou a videira. Jesus é a videira. Amém? E nós? Somos ramos. Você é um ramo da videira. Fala para quem está do seu lado: eu sou um ramo da videira. E um ramo ele tem que estar ligado na videira, porque enquanto ele estiver ligado na videira, ele vai receber o suprimento, ele vai receber a seiva, todos os nutrientes que aquele ramo precisa, ele vai estar recebendo. A partir do momento que você e eu cremos em Jesus, nós nos tornamos ramos da videira. Então, antes disso, nós não tínhamos esse suprimento, essa riqueza. Mas nós cantamos um hino hoje que diz que o Senhor é provisão total. Antes a nossa vida era uma vida, como nós também cantamos, no mundo busquei, que mais busquei? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Essa é a história do homem. A história do homem é uma história vazia, de fracasso, de tristeza profunda, de depressão. E depressão não é uma coisa só dos pobres, porque se só pobre ficasse deprimido, não tinha nenhum rico aí se matando, né? E em todos os lugares, acho que tem mais rico se matando que pobre, tá? Na verdade, proporcionalmente você vê, acho que sim. Por quê? Porque perde
o sentido da vida. A sua vida fica sem propósito. Então o homem vai conquistando, eu quero conquistar isso, eu quero ser aquilo, e quando ele chega lá, ele vê que aquilo é vaidade, aquilo é vazio, e a vida dele perde propósito. E nós mesmos, se não tomarmos cuidado, a gente quer chegar lá, quer ter isso, quer aquilo, quer fazer, e se você só fica buscando isso, né, à medida que você vai conquistando, a sua vida se torna mais vazia e mais sem propósito, e você vai entrar numa profunda tristeza. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Aleluia. Hã? Amém. Isso. É também outro hino que nós cantamos, né? Um vazio ganhei como galardão. Se enche. E o que você ganha? Vazio. Uma vida sem propósito. Mas um dia, amém, mas um dia, ele desceu, ele veio até aqui, e ele quer dar sentido e propósito para a sua vida, para a minha vida. E por um lado, Jesus, ele dá sentido e propósito para a minha vida. Jesus é o sentido da minha vida. Mas por outro lado, Jesus me conecta com outras pessoas, com essas pessoas maravilhosas. Por isso que a videira, ela é um símbolo maravilhoso de Cristo e também da igreja. Porque ali você não consegue discernir quem que é o tronco, quem que é o galho. Não tem tronco, galho, entendeu? É uma coisa só. Então, nós estarmos em Cristo, ligados a Cristo, também é nós estarmos ligados e unidos uns com os outros. Amém? Enquanto você e eu, nós estivermos ligados a Cristo e ligados uns com os outros, nós vamos estar recebendo a rica seiva, provisão total. Mas quando eu me desconecto, eu perco o fluir da vida. Nós estávamos ontem na reunião de casa, maravilhosa, né? Olha, eu acho que foi a melhor reunião de grupo familiar que eu participei, foi ontem, né? Eu vi uma coisa maravilhosa, né? Porque ontem, claro, juntamos todos os irmãos que estavam dispersos, né? Acho que mais de 20 irmãos lá, mas nós vamos multiplicar semana que vem, amém? Mas nós estávamos lá, e aí, irmãos, desfrutando do alimento diário, irmãos começaram a compartilhar, foi um fluir. Os irmãos abriram o coração, quase todo mundo compartilhou suas experiências, suas lutas, suas dificuldades, né? E tal, assim, contaram coisas, né? Assim, abrindo o coração das suas experiências de lutas durante a semana, né? Então, alguns irmãos compartilharam até com lágrimas, né? Das suas experiências. Eu não posso contar aqui, né? Porque foi muito íntimo, né? Então lá, mas assim, foi muito desfrutável. Nós cantamos, desfrutamos do Senhor. Ninguém queria ir embora, né? Foi uma coisa maravilhosa. E uma das irmãs deu um testemunho. Ela disse o seguinte, que ela é enfermeira, e quando ela começou a trabalhar, né? Praticamente um dos primeiros trabalhos dela, ela foi trabalhar num PA, né? Um pronto atendimento, vulgarmente conhecido por nós antes, que é pronto-socorro, né? Pronto atendimento. E aí chegou lá uma pessoa acidentada, que a perna tinha sido amputada por causa do acidente. Então, a pessoa mas chegou lá e eles ainda tentaram, né, reconectar o membro, tá certo? Mas não foi possível e realmente teve que ser amputado. E depois ela falou assim que ela ficou impressionada até com o tratamento que foi dado à perna.
né? Foi feito como um sepultamento da perna. Eu não sabia, né? Que é isso, né? Faz o sepultamento da perna. Tem que sepultar. Mas aí ela viu assim, mas peraí, e aquilo foi chocante, porque o membro que se desconectou do corpo e perdeu a circulação de sangue, o alimento, a energia, a articulação, a vida, ficou desconectado. Por isso que Jesus, nessa porção de João 15, ele fala repetidas vezes, acho que aparece mais de 10 vezes, Jesus fala assim: permaneçam em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, senão permanecer, só a terceira vez, permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, senão permanecerem em mim. Quarta vez, e aí vai. Irmãos, nós que vivíamos uma vida vazia, desconectada de Deus, agora nós somos conectados, e Ele é a nossa provisão total. Então você não pode se desconectar de Deus. Você precisa ter uma vida conectada com Ele. Todos os dias, o tempo todo, você precisa estar conectado. Precisa permanecer no Senhor. Porque se você não permanecer, você vai morrer. Você vai secar. E nós não queremos secar. Nós queremos estar cheios de vida e vitalidade. Amém? Que coisas nos desconectam? Que coisas nos separam de Deus? Uma delas é o pecado. Quando nós pecamos, nós nos desconectamos de Deus. Mas nós temos um caminho. Podemos nos arrepender, voltar ao Senhor. O sangue de Cristo nos lava, nos limpa e nós reconectamos com Ele. Amém? Muito bem. Versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim. Então, nós temos que permanecer no Senhor. Amém? Agora, de modo prático, como eu permaneço? Vamos lá. Versículo 7. João 15, 7. Leiam para mim. Olha só essa primeira parte. Se permanecerem em mim e as minhas palavras. Irmão, permanecer no Senhor está relacionado de modo prático a que a palavra de Deus permaneça em você. Quanto mais eu faço com que a palavra de Deus habite em mim, mais eu estou ligado nele, mas eu permaneço nele. Então, aqui está um segredo se você quer permanecer no Senhor. Qual é? Fazer com que a palavra de Deus permaneça em você. Amém? Então, de modo prático, o que você e eu nós vamos fazer? Nós vamos imergir na palavra. Amém? Nós vamos imergir na palavra. Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Você precisa, como diz lá em Piracicaba, se apinchar, né? Se apincha, né? Se você mergulha no rio, né? No rio da palavra. Então você mergulha na palavra, você bebe da palavra, come da palavra, você recebe a palavra com oração, você ora e lê a palavra. Quando você está fazendo isso, você está permanecendo no Senhor. Irmãos, faz muita diferença. Muita diferença. Quando você não lê a Bíblia,
Você não desfruta do alimento diário. Você hoje tem tanta facilidade. Se você tiver preguiça de ler, você pode escutar. Gente, tem YouTube, Bíblia falada, né? Tem as mensagens em áudio. Está no YouTube, no Spotify, né? Está no WhatsApp, tem link. Você pode encher, você pode saturar o seu ser, o seu coração com a palavra do Senhor. E quando você enche-se da palavra do Senhor, a sua mente não está vazia. Mente vazia, não está na Bíblia, mas mente vazia é a oficina do diabo, tá? A sua mente vazia, aí você começa a pensar um monte, e o diabo é especialista nisso. Ele disse que atira dardos inflamados, né? Ele gosta de ver o circo pegar fogo. Então o diabo, ele joga um monte de pensamentos negativos em você, né? Tal, tipo assim, ninguém gosta de você, né? Olha, tal pessoa está te olhando torto, tal pessoa fez isso por causa daquilo. Oh, gente, isso é dardos inflamados do maligno. Como é que você combate isso? Enche-se da palavra. Amém. Permanecer no Senhor, permanecer na palavra e fazer com que a palavra possa permanecer em você. Ontem lá no grupo familiar, mais uma experiência aqui muito boa. Uma irmã, um casal, eles tiveram um propósito esse ano: nós vamos ler a Bíblia sequencialmente, nós dois, né? Ela e o marido começaram a ler sequencialmente. E ela começou a descobrir um monte de coisas maravilhosas. Porque ela confessou que tem algum tempo de vida da igreja, mas nunca tinha lido a Bíblia completa. Ela começou a ler, começou a maravilhar. E aí ela leu uma história, né? Uma das passagens da Bíblia, onde ela mencionou, era Jairo, a filha de Jairo, estava doente, e o Jairo vai falar com Jesus e fala: Jesus, creio que você pode curar minha filha, né? Só que quando ele chegou lá, estava falando com ela, aí vem os amigos lá, né, tal, e fala assim: ó, não incomode o mestre, não perturba mais o mestre. Sabe por quê? Porque a sua filha já morreu. Então, você vê, as pessoas, elas vêm com vozes dizendo: não creia em Jesus, não creia na palavra dele, porque já morreu, não adianta fazer mais nada. Mas se Jesus disse que ela ia ser curada, você vai crer o quê? No povão que está falando, ou você vai acreditar na palavra de Jesus? E aquilo, ela ganhou muito daquilo, né? Quando foi no dia seguinte, veio um diagnóstico médico de alguma coisa grave. E aí ela começou a desabar. Mas no que ela estava assim, uma outra irmã lembrou ela: lembra o que você leu ontem? Você vai crer no povão ou você vai crer na palavra de Deus? E ela creu no Senhor. Irmãos, e eles hoje estão desfrutando, estão alegres, né? Estão servindo o Senhor. Então, irmãos, se a gente não está firmado na palavra de Deus, tá certo? Crendo naquilo que o Senhor está falando, tanto na Bíblia como o Senhor está falando através da palavra falada, né? Através das conferências, através do falar profético, tudo que Deus está falando, você precisa crer, receber, preenche disso, você vai continuar ligado no Senhor, amém? Mas, vamos lá então. Agora,
não só nós estamos ligados no Senhor, ligados na videira. O versículo 9, João 15, versículo 9. Amém? Vamos lá, João 15, 9. Leiam para mim. Como o Pai me amou, amém? Mais uma vez, para entrar na sua mente e no seu coração. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Próximo. 10. Se vocês permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado aleluia. Irmão, que coisa maravilhosa, né? Então, como é permanecer no Senhor? Por um lado é fazer com que a sua palavra more em nós. Segundo, você guardar, quer dizer o quê? Praticar. O que é guardar? É praticar os mandamentos do Senhor. E aí, se você tem esse coração, o que acontece? O amor dele permanece. Amém? O amor dele permanece em nós e nós permanecemos nele. Olha quantas vezes a palavra permanecer. Agora no versículo 12, olha só, versículo 12, vamos lá. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Está vendo? Primeiro Jesus falou do vertical, tá certo? Ele falou da urdidura. E agora ele falou da trama, ele falou do horizontal. O que é horizontal? Quando eu estou amando a Deus e conectado com Ele, vai vir o quê? O amor aos irmãos. Amor uns aos outros. Amar os diferentes. Não é fácil a gente estar juntos, porque nós somos diferentes. Existem atritos, uma série de coisas, especialmente depois da queda. Tem a inveja. A gente tem inveja um do outro. Inveja do que um tem, do que não tem. Inveja da aparência. Eu queria ser uns 10 centímetros mais alto. Por que Deus me fez assim baixinho, né? Por que eu não tenho 10 centímetros a mais? Você começa a ter inveja de um monte de coisa, né? Por que eu não tenho cabelo liso, meu cabelo enrolado, né? Por que eu não tenho cabelo, né? Por que Deus abençoou uns com muito cabelo e eu sem cabelo, né? Sabe, o fato de nós estarmos juntos também gera um monte dessas outras coisinhas, né? E todas essas coisinhas geram entre nós um nível de atrito. Mas aqui, irmãos, o mandamento do Senhor é: amem uns aos outros como eu vos amei. E o versículo 13 diz: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Você consegue? Você consegue dar a vida por um amigo? Talvez você dê a vida pelo marido, ou não. Alguns até tiram a vida do marido. Trágico, você que soprou aqui, viu? Gente, no nosso homem caído, nós não conseguimos. Eu não consigo, né? Nós somos egoístas. Nós só pensamos em nós mesmos.
E depois da queda piorou. E a geração atual, os tempos de hoje, mais egoístas ainda. Cada vez mais egocêntricos, mais narcisistas. Nós estamos vivendo um tempo de coisas muito doidas. As pessoas estão vivendo uma ilusão, é um narcisismo tal, né? Egoísmo. E as pessoas, elas estão se apreciando tanto, e as pessoas estão confundindo a realidade. As pessoas estão achando que elas são aquela foto com filtro. Tem pessoa que vai olhar assim, peraí, esse aqui não sou eu. Não, a pessoa olha às vezes no espelho, né? Quando acorda, mas peraí, não sou eu. Sim, não sou eu não. Quem que eu sou? Eu sou essa aqui, ó. A da foto com filtro no Instagram. Ou essa aqui maquiada. Nós estamos chegando nesse ponto de narcisismo, de egoísmo, onde as pessoas só querem tirar proveito um dos outros. Ninguém quer se dar pelo outro. A pessoa não tem mais isso de ajudar o outro. Nós comentávamos, né? Ontem também nós estávamos lá compartilhando com um irmão. Parece que antes as pessoas quando eram vizinhos, né? Se conhecia o vizinho. Ó, precisando de açúcar, né? Ó, você tem um ovo aí, vizinha, né? Uma farinha e tal, e se ajudavam mais. Hoje a gente nem sabe mais quem, né? Quem é vizinho, nada. De tanto egoísmo. Então hoje, Deus está nos resgatando do nosso egoísmo para nos entrelaçar e que nós vivamos aqui essa vida maravilhosa que é um tecido de amor. Que tenhamos um forte vínculo de amor. Forte laços de amor. E se você está disposto e quer viver essa vida, uma vida entrelaçada, que por um lado vai tirar um pouco do seu egoísmo, do seu individualismo, mas por outro lado vai te trazer coisas maravilhosas. Vai te trazer uma convivência saudável, vai te trazer proteção, você vai amar e ser amado, você vai cuidar e ser cuidado. Deus está fazendo isso aqui, amém? Na live de quinta, o irmão falou que da rede do amor de Deus, né? Na verdade está tudo ligado. E ontem, no alimento diário, nós desfrutamos do quê? Na quarta-feira? Aqui, ó. Ontem nós desfrutamos edificados pelo auxílio de toda junta. E aqui diz o seguinte: então nos sentiremos amados como jamais sentimos. A edificação da igreja ocorre nessa esfera de amor. Você viu, irmão, que a palavra está toda ligada? Está tudo entrelaçado. Mas o que Deus está falando para você e para mim? Que Ele quer que a gente viva essa vida de amor. É uma vida de cuidado, uma vida de proteção, de protegermos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, darmos suporte uns aos outros. É essa vida que é construída pelo amor de Deus que Ele quer que a gente viva. Você quer viver essa vida? Ou você quer viver a sua vida egoísta, trancado na sua casa, ali no seu mundinho? Ou você está disposto e desejoso de experimentar tudo aquilo que Deus tem na igreja,
no seu corpo para você, como um membro do corpo. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Se você se decide nessa noite a viver essa vida, viver a vida cristã é viver uma vida coletiva. Ser cristão é ser coletivo. Na boca de um cristão não pode ter: a vida é minha, não se meta na minha vida. Na vida de um cristão não tem essa: o problema é meu. Não, o problema seu é problema nosso. A Bíblia diz: se alguém se entristece, nós nos entristecemos com ele. Se alguém se alegra, nós nos alegramos com ele. Se alguém sofre, nós sofremos com ele. Alguém fica doente, todos nós nos preocupamos. O Itamar estava doente, o Romildo esteve doente, grave. Nós sentimos a mesma dor. Nós oramos, nós estávamos lá, assim como os irmãos, agora com o irmão Ribamar. Nós estamos sentindo. Por quê, irmão? Porque nós somos um corpo. Se alguém sofre, nós sofremos com ele. Ou você quer sofrer sozinho? Não tem como não sofrer nessa vida. Todos sofrem. Mas se você tem Deus e se você tem os irmãos, ó Senhor Jesus, a sua vida será uma vida de alegria, uma vida de gozo. Por isso também ele disse nessa palavra: eu quero que vocês permaneçam em mim e eu permaneça em vocês, para que a minha alegria e a sua alegria seja completa. Então, no corpo, nós experimentamos essa verdadeira alegria. Amém? Esse é o convite que eu faço para vocês, para nós vivermos a vida do corpo, a vida coletiva. Até a minha esposa me mostrou ontem, cada dia eles inventam verbos novos, mas eu gostei desse aí. É um verbo coletivar. E ele falava assim: coletive-se. Sabe o que é isso? Vamos viver em coletivo. Amém? Vamos conjugar esse verbo? Coletive-se. Tu coletivas, nós coletivamos, vós coletivais. Eles coletivam, amém? Fale para o seu lado: coletive-se. Nós coletivamos, né? Porque nós somos um corpo, amém? Amém. Eu queria dar as boas-vindas, né? Aqui para o Dirceu, para a Érica, o filho deles, que hoje estão aqui nos visitando. Gente, quem pintou o local de reuniões foi o Dirceu, tá? Se tiver ruim, depois vocês oram por ele. Se tiver, vocês oram por ele, tá? Amém. Muito obrigado, né? Sua presença conosco. Também nós temos o João, né? O João, o Gustavo. Sintam-se muito bem-vindos, abraçados, parte desse corpo. Amém? Nós somos uma família. Amém? A mãe da Thalita aqui com a gente, irmã, muito obrigado pela sua presença. Sinta-se abraçada pela igreja. Recentemente a nossa irmã perdeu seu esposo, ele partiu para estar com o Senhor, mas ele foi um vencedor. Amém? E aqui você tem a sua família, irmã. Amém? Tem a igreja. Amém? Também a Sulamita, né? Vem, Sulamita, sinta-se abraçada por nós. Vocês não estão sozinhos. Amém? Então eu gostaria... sim, amém. Claro, muito obrigado, né, pelos 2 jovens de Piracicaba que vieram nos ajudar desde ontem aqui, né, preparando todas as coisas aqui. Então hoje nós estamos com um bom som aqui, pela ajuda dos nossos irmãos. E o Daniel ainda trouxe os pais dele, né? Amém.
Que é o Daniel, perdão, o Nelson e a Ana, né? Que é um casal precioso lá de Piracicaba, né? Irmãos, somos uma família só, nós não estamos separados, amém? Então sintam-se queridos e abraçados por nós, amém? Que tal, irmãos? Nós vamos orar, amém? E eu quero convidar vocês para que você tome essa decisão de permanecer no Senhor e permanecer na videira, permanecer na igreja, na família de Deus. Tome essa decisão, amém? Essa vida coletiva é muito melhor, é melhor, amém? E não há nada melhor que o nosso Jesus e que estar em família, amém? Ó Senhor Jesus, que tal, irmão, nós ficamos em pé e após, né, a nossa oração, a nossa comunhão aqui, nós queremos convidar todos vocês para permanecerem, amém? Permanecer, para que nós possamos comer juntos, amém? Cada irmão, cada irmã aqui trouxe alguma coisa de casa, né? É uma festa do amor. Então vocês vamos desfrutar de tudo que os irmãos e as irmãs prepararam para nós, amém? Senhor Jesus,